Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, antes nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, mas o Senhor Deus nos achou e nos salvou, e nos considerou como seus filhos, nos permitiu a esperança tão abençoada de podermos entrar no reino do Senhor Deus. Nós damos agradecimentos e louvores ao Senhor Deus, nosso Pai. Nesse tempo agora, nós que fomos salvos pelo sangue precioso do Senhor Jesus, estamos reunidos em um único lugar. Estamos louvando a graça e o amor do Senhor Deus. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos colocado em comunhão. Nesse momento também, nós acreditamos que o Senhor esteja junto conosco. Nesse tempo, nossos irmãos e irmãs que não puderam estar presentes, onde quer que eles estejam, que o Senhor Deus possa cuidar da vida deles, que o Senhor possa estar junto deles, que através da graça, da vida, da palavra da verdade, que o Senhor Deus possa nos renovar de forma mais santa. Todas as nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo todo, estamos sendo restringidos, estamos passando por várias dificuldades por conta dessa pandemia, mas que todos possam guardar a sua palavra, possam guardar a fé diante do Senhor, que o Senhor possa cuidar de cada um deles, de cada irmão, permitindo a graça para eles, para que através da fé, de crer no Senhor, através da missão de viver em obediência à sua vontade, e as nossas vidas sem mudança possam cada momento ser estabelecidas diante do Senhor. Aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar rapidamente a saúde. Aqueles que estiverem com o coração fraco, aqueles que estiverem no meio da tentação, que através da palavra, através do seu poder, o Senhor possa sustentar cada um deles. Que o Senhor Deus permita para que nenhum deles realmente decaia da sua graça. Que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária a cada momento. Que o Senhor Deus possa nos ensinar qual o caminho, qual o dever que deve ser feito. Que através da sua palavra, através da sua graça, o Senhor possa nos ensinar nesse momento. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 주님이 흘린 눈물은 십자가의 죽음이 아니라오 우리의 무지함을 아파하시며 흘리신 눈물이었소 골고다 길 언덕길에 우리 위해 걸어야 했던 길은 비난과 손가락질에 물과 피를 흘려야 했건만 험난한 주님의 십자가 몹시도 무거웠건만 우리의 비난과 채찍에 젬을 베야 했던 주님의 아파하심으로 나 구원 받았소
자기 몸 다하여 죄인을 사랑하신 것을 험난한 주님의 십자가 몹시도 무거웠건만 우리의 비난과 채찍에 제물 되어야 했던 주님의 아파하심으로 나 구원 받았으니 이제는 주님을 위하여 이 한 몸 바치리다. 당신은 알고 있나요? 죽음으로 사랑을 하신 것을 우리 예수님께서 자기 몸 다하여 죄인을 사랑하신 것을 우리 예수님께서 자기 몸 다하여 죄인을 사랑하신 것을 Muito obrigado. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Efésios. Palavra de Efésios, capítulo 2. Palavra de Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Vamos ler. Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 5. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Meu Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. 긍휼에 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라. Então, por conta do coronavírus, o número de pessoas contaminadas, pessoas infectadas pelo vírus está aumentando, então a restrição também. Até que toda essa pandemia se passe, nós precisamos depender do Senhor, e através da proteção, do cuidado do Senhor, nós precisamos guardar a nossa fé. Então, os melhores lugares ali na frente estão vazios. Eu espero que os irmãos que estão conduzindo os irmãos possam mostrar esses lugares que estão vagos aqui na frente. Então, quanto mais difícil é a situação, mais precisamos aprender como depender do Senhor Deus.
E como é que o coração do cristão, sem oscilar, pode estar resistente na palavra do Senhor Deus. Então, como realmente pode ter essa vivência de obedecer ao Senhor. Eu acredito que essa pandemia ela não vai durar tanto tempo assim. Até que a pandemia se passe e nós todos possamos estar dentro da proteção, do cuidado diante do Senhor Deus, guardando bem a nossa fé. Então hoje, através da palavra que nós lemos, então, sobre os vivos e os mortos, então, eu quero falar sobre este tema. Então, enquanto nós estamos vivos nessa terra, tem momentos que a guerra, também pode ter a fome, pode ter as pessoas que realmente passem por dificuldades, terremotos, tribulações. Existem realmente vários caos e pragas pelo mundo. Como um grande navio que estava navegando pelo mar, mas ele realmente pode sofrer um naufrágio e afundar. Então, da mesma maneira, realmente tem muitas pessoas que morrem ou que passam por dificuldades. Então, realmente o resgate parte para poder ajudar essas pessoas. Então, realmente é nesse momento onde nós podemos diferenciar uma pessoa que está viva e para uma pessoa que está morta. Então, no meio daquela praga, no meio daquele holocausto, realmente algumas pessoas ficaram vivas, algumas pessoas morreram. Então, sempre existem estatísticas, existem dados sobre isso. Quer dizer que quando tiver a vinda do Senhor, o retorno para este mundo, haverá grandes dificuldades. Então, ao ver do Senhor Deus esse último tempo, vai haver uma grande divisão entre os salvos e os que estão mortos. Então, mais do que se a carne está viva ou está morta, é muito mais uma diferenciação se o espírito está vivo ou está morto. As pessoas que receberam a salvação realmente vão estar vivos diante do Senhor, e aqueles que não receberam a salvação vão estar mortos diante do Senhor. Então, uma pessoa que recebeu a vida eterna e outra pessoa que vai receber a perdição eterna. Então, o reino dos céus é um lugar onde, através da vida eterna, você pode estar usufruindo da vida, da graça do Senhor, a glória nos céus. Mas uma pessoa que não está viva, ela vai para o inferno e ela vai sofrer no inferno eternamente. Então não é que tendo a morte acaba tudo. A morte é para o inferno eterno. É por isso que nós podemos diferenciar realmente a vida e a morte através do céu e o inferno. Então nós sabemos essa verdade através da Bíblia que nós temos. Se nós olharmos em Mateus capítulo 25, versículo 31, está através da palavra que o Senhor Jesus nos disse. Então, quando eu me assentar no meio da glória no meu trono, todas as nações estarão diante do Senhor. Então, naquele momento, diante do trono, como o pastor, ele diferencia as ovelhas e as cabras, ele há de diferenciar as ovelhas à direita e as cabras e os bodes à esquerda. Então ele dirá para aqueles que estão à direita, realmente, bem-aventurados os seus filhos, realmente agora vós herdareis o reino de Deus. Então o Senhor Jesus disse essas palavras. Se lê o versículo 41, ele dirá para aqueles que estiverem na esquerda, realmente a vós amaldiçoados, apartai-vos de mim. Irão para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. É por isso que olhamos na palavra de Mateus, capítulo 25. Nós podemos ver que o salvo, ele vai para a vida eterna. Os pecadores, os ímpios, eles irão para o fogo eterno. O fogo eterno, o lugar onde uma pessoa vai para a perdição eterna do corpo, do espírito, e daqueles que recebem a bênção, as glórias nos céus. Então nós podemos ver que existe essa diferenciação para que se teme a história da humanidade.
Então nós podemos ver que o Senhor Deus ele diferencia este mundo entre os vivos e os mortos. E também se olharmos em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, nós podemos ver que está escrito: E viu um grande trono branco e que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriam-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os outros foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Isso quer dizer que quem realmente viveu neste mundo sem receber a salvação, ele há de receber o julgamento diante do Senhor Deus e há de ser lançado no lago de fogo. Isso é algo muito medonho. Isso é algo muito sério. Então esta é a verdade decidida pelo Senhor Deus que há de acontecer. Mas na palavra que nós lemos Efésios capítulo 2, versículo 1, ele fala: E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, nós que estávamos mortos em pecados e ofensas. O apóstolo Paulo estava aprisionado em Roma. Ele mandou esta carta para a igreja de Efésio. E este apóstolo Paulo, quando ele foi para essa região de Efésio, ele não foi ali para um cemitério e ressuscitar mortos, cadáveres. Não é isso. O que ele quer dizer que está morto por conta dos pecados e ofensas? Está falando sobre o Espírito. Falar que vivificou o Espírito, quer dizer que o Espírito que estava morto, que foi condenado diante do Senhor Deus, ele foi vivificado. Ele se tornou uma vida diante do Senhor Deus. Se olharmos em Gênesis também. O Senhor Deus, ele criou o homem através do pó da terra, e ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, e assim se fez vida. Ele se fez alma vivente. Então, mas se olharmos em Gênesis capítulo 2, versículo 16 em diante, o Senhor Deus disse para Adão: Ele disse para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o Senhor Deus criou o homem conforme a sua imagem. Este homem criado conforme a sua imagem. O Senhor Deus desejava dar-lhe a vida eterna, para que ele pudesse viver no reino do Senhor Deus, no meio de toda a glória. Mas, para poder entrar ali, ele precisa passar por uma prova diante do Senhor Deus. É uma prova muito simples de se passar. Antes do Senhor Deus criar o homem, o Senhor Deus criou os anjos. Então, o número de anjos realmente são centenas de milhares, milhares de milhares. Então, quer dizer que são milhões de anjos, milhões de anjos. E dentre esses anjos todos, nós temos Gabriel, Micael, Lúcifer. E um desses três arcanjos, que se chama Lúcifer, ele teve o coração arrogante. E ele foi contra o Senhor Deus. Então ele pegou 1/3 de todos os anjos que estavam abaixo dele e foi contra o Senhor Deus e foi expulso dos céus. Está escrito, registrado na Bíblia sobre esse acontecimento. O homem, para que possa receber a vida eterna diante do Senhor Deus, para que possa entrar no reino do Senhor Deus, realmente ele tentar se tornar igual ao Senhor Deus. Quer dizer que ele está fazendo o mesmo trabalho que o diabo, aquele que foi contra o Senhor Deus. É necessário passar por esse teste do Senhor Deus para que você possa receber realmente o direito de poder entrar no reino do Senhor Deus. Se olharmos em Gênesis capítulo 1, no segundo dia, quando o Senhor Deus ele criou a atmosfera, a divisão das águas, dos céus, então nós podemos ver que o Senhor, realmente ele permitiu que o diabo caísse naquele momento. E o diabo ele caiu nessa terra, então ele não é visível por ser um espírito. Então quer dizer que realmente os homens não podem vê-lo, mas ele estava neste mundo e se tornou o príncipe da potestade do ar.
E o homem, ele precisava obedecer ao Senhor Deus, porque ele foi criado diante do Senhor Deus. Mas também ele nasceu com o livre-arbítrio. E o Senhor Deus decidiu o homem para que ele pudesse decidir se ele ia servir ao Senhor Deus ou ao diabo. Como ia ser a história da humanidade. Mas o teste que o Senhor Deus permitiu para ele era muito simples. Tinham várias árvores, frutos no jardim do Éden. Ele poderia comer de qualquer uma delas. Tinha até a árvore da vida, porque se ele comesse, ele teria a vida eterna. Mas se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, realmente esta árvore traria a morte. Com certeza ele iria morrer ao comer deste fruto. O Senhor disse para não comer, para dela não comeres, porque certamente morrerás. O Senhor, ele não está falando uma palavra qualquer dizer que vai morrer. Então quer dizer que o Senhor Deus, ele permitiu um caminho para o diabo poder tentar o homem, para que o homem possa desobedecer o Senhor Deus. Então o Senhor Deus deixou para que o diabo pudesse falar: pode comer, você não vai morrer. Então ele criou uma ideia ao contrário da vontade do Senhor Deus. Então quer dizer que se você vai luta contra esse pensamento do diabo e obedece ao Senhor Deus, recebe a vida eterna. Mas no momento que você desobedece a palavra do Senhor Deus, você comer esse fruto do conhecimento do bem e do mal, você realmente se torna pecador. Você vai diretamente para o fogo do inferno junto do diabo e seus anjos. O homem, ele está vendo no meio do Senhor Deus e no meio do diabo. Quer obediência ou desobediência, ele possui a liberdade para isso. Mas Adão, ele escolheu de forma errada, como nós conhecemos muito bem. Ele foi derrubado pelo pensamento do diabo. E é por isso que Adão e Eva, eles desobedeceram da palavra do Senhor Deus. Eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então naquele dia eles morreram. Então como é que eles morreram? Não foi a carne deles que morreram. Então, Adão e Eva, eles viveram durante 930 anos e morreram. Então, até o jardim do Éden, realmente eles não tinham o mesmo tempo, o mesmo clima que agora. Então, quer dizer que as pessoas viviam por um longo período de tempo na Amazônia. Então, mas o que quer dizer que morreu? Morreu-se realmente o espírito. Quer dizer que perdeu a comunicação com o Senhor Deus. Então eles realmente fracassaram no primeiro teste diante do Senhor Deus. Então, mesmo que seja um filho amado, se ele morrer, não tem como amar. Não adianta você ficar abraçando um filho que está morto para ver se ele volta à vida. Realmente, essa relação de você receber esse ensinamento diante do Senhor Deus, realmente já acabou. Já acabou a relação com o Senhor Deus. Então, agora você está morto, você precisa apodrecer. Então quer dizer que o homem, quando ele pecou, ele perdeu a conexão com o Senhor Deus, a comunicação. É por isso que os homens estão mortos por conta dos seus pecados e delitos. Esta palavra significa que o espírito morreu. Perdeu a comunicação com o Senhor Deus. Então, agora nós podemos ver a eletricidade fluindo pelos prédios, a luz, está tudo muito claro. Mas se os fios elétricos se cortarem, a gente acaba a energia, morreu a energia, a gente fala que acabou. Então vai ter um apagão, quer dizer que uma cidade morreu, porque acabou a energia. Quer dizer que realmente acabou a conexão do fornecimento de energia. Então nós podemos dizer o homem. Então o homem, ele vai numa conexão diante do Senhor Deus. Então mas realmente nós podemos dizer que assim o espírito morre. Então é por isso que perderam realmente o direito de poderem viver no jardim do Éden, depois posteriormente no reino do Senhor Deus. Quer dizer que eles foram expulsos do jardim do Éden. Então no momento que eles foram expulsos do jardim do Éden, o Senhor Deus permitiu a doença, o trabalho, o esforço, todos os tipos de maldições, guerra. Então quer dizer que essa morte tão infeliz eles foram dados. E se morrer dessa maneira, quer dizer que cada um de nós foi pela sua própria vontade. Cada um andando desgarrado pelo seu caminho. Então, mas realmente nós, dessa maneira, iríamos para o inferno, porque o fogo do inferno é eterno para as pessoas que desobedecem ao Senhor Deus. É por isso que se nós olharmos Adão, por exemplo, Adão é um homem que nasceu, e até a sua morte ele estava cheio de pecado. Mas realmente uma pessoa que recebeu a salvação, realmente ele estava morto, o espírito foi vivificado.
Então realmente quer dizer que as pessoas que nascem neste mundo, eles podem ter nascido bem, estão crescidos, a carne está viva, mas o espírito está morto. Porque ao ver do Senhor Deus, todas as pessoas deste mundo, eles são pessoas mortas. Então uma pessoa morta está andando. Então, tente imaginar sobre isso. Hoje em dia nos filmes, se vocês verem, existe algo chamado zumbi morto ficando. Então, de um jeito bem horrível. Então, o zumbi que aparece nos filmes, ele aparece com um formato muito horrível, fazendo coisas horríveis. Mas quem morreu espiritualmente, a carne ainda continua intacta. Pessoas bonitas, tem pessoas que aprenderam muito, tem pessoas famosas, tem pessoas ricas, tem pessoas que vivem muito bem, tem pessoas com poder. Pessoas que vestem roupas boas, pessoas que vestem roupas boas, comem coisas boas, vivem numa casa boa. Mas ao ver do Senhor Deus estão mortas. Tentem imaginar sobre isso. Então antes eu fui para a cerimônia de sepultamento nos Estados Unidos de uma pessoa. E um dos nossos irmãos, ele tinha um conhecido que havia falecido. E ele foi participar e eu fui participar junto. Lá nos Estados Unidos, eles possuem um cemitério nacional, que existe uma pequena capela, que parece uma pequena igreja, e ali eles fazem a cerimônia de sepultamento. E todas as pessoas participantes, familiares, ficam sentados, amigos. E pelo meio entra o caixão, em cima de uma estante com rodas, de uma maca, e esse caixão está aberto. Então a pessoa deitada ali parecendo que está dormindo, vestindo uma roupa muito boa, o rosto dele está todo maquiado, deixou ele bem bonito, mas ele é uma pessoa morta. Então daqui a pouco ele irá entrar no solo. Eu vi isso, ao ver isso, as pessoas deste mundo, eles possuem um formato muito bonito. As pessoas deste mundo, eles buscam coisas famosas. Então, mas é assim, tão infeliz, é tão triste, uma pessoa morta. Então não acaba por entrar no solo através do caixão. A Bíblia diz que ele vai para o fogo do inferno, vai para o lago de fogo. Então, as pessoas elas não sabem disso. Mas então, ao ver do Senhor Deus, todas as pessoas que não receberam a salvação são pessoas que estão mortas. Então, a pessoa que está morta, ela vai apodrecer daquele momento em diante. Quando ele apodrece, ele começa a ter um odor. É por isso que é necessário enterrar. Se olharmos em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. A coisa mais perversa e enganosa é o coração do homem. Então, a carne, ela mesma parecendo que está muito boa, intacta, o coração é a coisa mais enganosa que o Senhor Deus já criou de todas as coisas. É perverso, quer dizer que está corrupto, está apodrecido. O homem, já que ele não consegue sentir esse odor, então ainda bem, mas o Senhor consegue sentir o odor. Todas as coisas realmente infantis, horrorosas, todo pecado, toda malignidade, é o cheiro, o odor da podridão. Então as pessoas que estão mortas, realmente eles não podem sair caminhando, mas eles estão com esse odor, com esse cheiro, que somente o Senhor consegue sentir. Também se olharmos em Salmos 14, 1. Então realmente o ignorante, ele está dizendo que Deus não existe. Então realmente como dessa maneira não existe nenhum que faça o bem.
e ele faz a malignidade. Quer dizer que o coração dele está corrupto, está apodrecido. Quer dizer que é muito horripilante o coração deste homem. Este é o formato do homem. É por isso que a ação de uma pessoa que está morta, ele manifesta as ações de mortos, não é? Por isso que em Efésios capítulo 2, versículo 2, versículo 3... Então, naquele tempo, quando estava morto por causa dos pecados e delitos, então vocês estavam seguindo a vontade deste mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar. Está operando, o que opera no meio dos filhos da desobediência agora. Então, enquanto estavam mortos por conta dos pecados e delitos, quer dizer que ele agiu, ele opera agora nos filhos da desobediência. Então, quer dizer que realmente este ar é o ar do pecado. Então agora, se nós olhamos em Hebreus, capítulo 12, ele diz realmente para nós não parecemos com esta geração pecaminosa, essa geração corrupta. Então precisa renovar o coração, precisa ser mudado. Então, mas uma pessoa que não conseguiu receber a salvação. Então, da forma que o diabo trabalhar, da forma que o diabo soprar o vento, como se fossem folhas que se perderam ao ar, então eles vão voando e se perdem da maneira que o diabo trabalhar. Eles são levados para o inferno. Então quer dizer que eles vão seguir o diabo, que agora ele é o príncipe da potestade do ar, que opera no meio dos filhos da desobediência. Os desobedientes são aqueles que partiram do Senhor Deus e não obedecem à sua vontade. Todos aqueles que largaram a palavra, a vontade do Senhor Deus, são desobedientes. Dentre essas pessoas, existem pessoas que vivem com uma boa consciência, fazendo boas ações. Tem pessoas que se dizem que nasceram no cristianismo, eles frequentam a igreja, servem ao Senhor. Mas ao ver de Deus, todos eles são mortos. Toda a ação deles estão mortas. Então, todas as pessoas que partiram do Senhor Deus são aqueles que estão seguindo o príncipe da potestade do ar, o diabo. Então, em Efésios capítulo 6, eles chamaram realmente os espíritos malignos dos céus. Quer dizer que o diabo, que realmente agora ele está dentro do coração, trabalhando dentro da vida das pessoas que não receberam a salvação. E assim no versículo 3, Efésios capítulo 2, versículo 3, ele diz: realmente as pessoas que receberam a salvação, nós também, entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então todos nós, onde o diabo está operando, realmente vivíamos seguindo a cobiça da nossa carne. Vivíamos no meio da carne corrupta, onde o diabo trabalha. Se olharmos em Gênesis capítulo 3, após Adão ele ter pecado contra o Senhor Deus, a mulher disse: "Ah, foi a serpente que me disse para fazer isto. Ah, a serpente me enganou. O diabo enganou a serpente, porque entrou dentro da serpente." Então o Senhor ele realmente ordenou para a serpente que a serpente iria viver comendo do pó. A serpente ela come pó? Não, ela come outros répteis também, ou anfíbios, outros animais. E o Senhor ele disse para Adão que realmente, já que ele é do pó, ele para o pó tornará. Então quer dizer que realmente o diabo ele está trabalhando dentro da carne. Eu vi a cobra comendo um sapo uma vez. Vocês já viram? Ele vai e morde de uma vez. Não importa onde morder, no momento que colocar na boca, o sapo ele começa a se balançar.
e começa a lutar contra, mas não tem como. A serpente fica parada. Então quando ele perde um pouco suas forças, ele vai tentar engolir um pouco mais. Aí a sapo começa a se mexer de novo. Começa a balançar e fica quieto. Aí quando a sapo para, ele vai colocar mais na boca. E assim ele termina de engolir. Então essa é a maneira que o diabo ele trabalha no coração das pessoas. Então pouco a pouco ele vai entrando dentro da barriga do diabo. Então quer dizer que nós também, no meio da onde o diabo está trabalhando, nós estamos vivendo conforme o nosso coração, conforme a carne, buscando as coisas corruptas do coração. Então, já que o coração é corrupto e ele busca coisas pecaminosas, então será que ele vai buscar algo além de pecado? Não vai. Tem muitas pessoas que pecam de forma descarada, tem outras pessoas que pecam de forma bem sutil. Então nós podemos ver que existem tantas pessoas que ainda como se não tivessem recebido a salvação. Quer dizer que eles são filhos da desobediência, porque eles viveram fazendo coisas malignas diante do Senhor. Antes eu tinha visto um livro, ele estava escrito que era Filhos das Trevas. Então falar que é os filhos do diabo, os filhos das trevas, os filhos do príncipe da potestade do ar. Se olharmos em João capítulo 8, versículo 44, os judeus disseram para o Senhor Jesus: Deus é o nosso Pai, mas o Senhor ele disse que eles têm o diabo como pai. Eles querem satisfazer os desejos do vosso pai. E ele foi um homicídio desde o princípio, porque ele fez com que Adão e Eva morressem espiritualmente. Caim matasse Abel. Então eles viveram uma vida realmente dizendo que era do Senhor Deus, mas eles mataram os profetas do Senhor, os servos, mataram até o Senhor Jesus. Eles eram homicidas desde o princípio. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então quer dizer que nós vivíamos no meio disso. Nós também estávamos no meio dessa história. E se nós estivéssemos do lado dos judeus, nós também iríamos dizer: crucifique-o, crucifique. Nós teríamos dito para o Senhor Jesus morrer. Então quer dizer que todos, realmente eles são filhos da desobediência. Eles são filhos que mereciam receber o julgamento e o castigo diante do Senhor Deus. Então quer dizer que esta é a ação do morto. Este é o formato do morto. É porque em Hebreus, capítulo 6, versículo 1, ele fala sobre todas as ações dos mortos, aqueles que não receberam a salvação. Quer dizer que a ação morta. O morto, ele age como um morto. Mesmo que pareça muito bonito, bem enfeitado, diante do Senhor Deus todos estão mortos. Os judeus, eles realmente se gloriavam dizendo serem filhos do Senhor Deus, povo do Senhor Deus, que guardavam a lei, os mandamentos, eles faziam dízimos, ofertas diante do Senhor, mas dentro deles estava cheio do pecado. Todo o trabalho que eles faziam é um trabalho de morto. E assim, para a eternidade, eles vão passar realmente a vida como mortos no inferno. Então, da mesma maneira, se olharmos em Efésios capítulo 2, versículo 1, ele fala aqui: E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Então nós que estávamos mortos por conta do pecado, fomos vivificados pelo Senhor. Então, e vos vivificou, está no passado, é surpreendente. Então como é que será que o Senhor ele vivificou? Se olharmos o versículo 4, Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então quer dizer que nós seguíamos o príncipe da potestade do ar. Nós vivíamos seguindo o desejo da carne. Nós vivíamos pecando, fazendo todas as coisas carnais. Nós éramos aqueles que merecíamos o ódio, a ira, o julgamento do Senhor Deus. Mas, realmente, nós recebemos essa graça do Senhor, e através da misericórdia, do seu grande amor, nós somos salvos. Essa palavra é muito surpreendente.
Misericórdia é você ter pena daquela pessoa, ter piedade. 자식이 Mesmo que o seu filho seja um filho desobediente, que bagunce, os pais amam os seus filhos. Então, quando nós estávamos mortos por conta de pecados e delitos, o Senhor, Ele nos salvou. Nós antes havíamos negado o Senhor. Nós pecávamos todos os pecados possíveis. Nós, quando éramos inimigos contra o Senhor por conta de nossas obras malignas, quando nós estávamos longe do Senhor Deus, 사탄의 권세 quando nós estávamos servindo, vivendo 하나님이 우리를 sob a príncipe da potestade do ar, então, por que será que o Senhor, Ele nos amou e nos salvou? 그 속에 하나님의 Porque 형상대로 existe o Espírito 창조한 que foi 영혼이 criado 있기 때문에 conforme a imagem do Senhor Deus. 하나님의 거룩한 Quer dizer que 목적을 existe um 위해서 Espírito, 창조하신 a imagem do Senhor Deus ali dentro, que o Senhor criou para o seu propósito. 하나님이 사람에게 O Senhor Deus criou o homem conforme a sua imagem, permitiu o Espírito. O Senhor permitiu a vida para as pessoas, para poder levar ao seu reino, para que possa viver no meio da graça, no meio da glória, no reino dos céus, louvando ao Senhor Deus. Então, mas os homens, eles negaram o Senhor Deus. 그러나 하나님은 Então, mas Deus não havia recusado os homens. 사람은 하나님을 Os homens, eles podem ter ido contra o Senhor Deus, mas o Senhor Deus, ele não abandonou os homens. 하나님은 Então, o Senhor Deus, ele tem misericórdia dos homens. Então, o Senhor que é cheio da misericórdia, Ele nos amou através do seu grande amor. Este amor do Senhor Deus não é o amor humano carnal que nós conhecemos, é totalmente diferente. 사람은 Então, 상대편이 o homem, ele somente ama o outro se tiver alguma condição, tiver algum objetivo neste amor. Precisa ter algo à altura. Então, realmente, o homem ele foi feito para praticar o mal, 대적하고 para realmente fazer as coisas ruins e malignas contra o seu inimigo. Então, será que o homem consegue amar um ao outro? Não tem como. 인간의 사랑은 Realmente, o amor do homem é condicional. Mas o amor do Senhor Deus é amor HP. 사랑이라는 그 사랑은 É um amor 무조건 perfeito. 사랑이에요. É um amor realmente incondicional. 사람이 하나님을 배반해 Quer dizer que mesmo que o homem se torne inimigo do Senhor Deus, mesmo que o homem abandone ao Senhor Deus, mesmo que ele viva seguindo o diabo, 그 속에 하나님의 성 já que ele tem um espírito criado pelo Senhor Deus dentro de si, o Senhor realmente o ama, tem misericórdia. Porque o Senhor Deus não deseja que aquele espírito se perca. Como em Isaías capítulo 57, se nós olharmos na palavra do Senhor. 내가 영원히 다투지 않고 Então, o Senhor, ele espera e aguarda por conta daquele espírito que foi criado pelo Senhor, para que ele possa estar servindo diante do Senhor Deus, para que ele não pereça. Então, o Senhor Deus, ele permite o castigo. 벌을 내고 Ele expulsou do jardim do Éden, amaldiçoou a terra, permitiu dor e sofrimento ao homem. Mas esse não é realmente o todo do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele não odeia o homem e quer que todos morram, é por isso que fez isso. Então, por eles terem realmente pecado contra o Senhor Deus, o Senhor, ele deseja que eles possam compreender, eles possam se arrepender e retornar para o Senhor. 범죄한 인간은 이 땅에 참된 자유와 Então, para que o homem possa saber que não existe descanso, não existe 여전히 paz neste mundo. Realmente o homem, mesmo que ele viva desse jeito, para diante do Senhor Deus não tem mudança. 그래서 Então realmente o Senhor, ele sempre, agora no momento ele pode estar castigando, pode estar bravo, irado, mas realmente para a eternidade o Senhor, ele deseja que o homem possa se arrepender e retornar para o Senhor. 하나님은 O Senhor Deus, ele não nega a si mesmo, porque o Senhor Deus é o amor. 그래서 그 E é por isso que o Senhor, através do seu grande amor que nos amou, através daquele grande amor dentro do meu coração, então está brilhando com grande luz através do seu grande amor. Quer dizer que é um amor surpreendente, um amor incrível, um amor perfeito, 영원한 사랑 um amor eterno.
Então, mesmo que esteja cheio do pecado, o Senhor ama. 사랑하십니다. 사람들은 Então, as pessoas, eles podem dizer, mas eu sou tão mal, eu sou tão maligno. 비겁하고 Eu sempre vivi indo contra o Senhor Deus. Mas, realmente, se existe Deus, Deus iria odiar uma pessoa como eu. Deus não iria aceitar uma pessoa como eu. 그냥 지옥 Então, o Senhor Deus iria me enviar para o fundo do inferno, porque eu já acabou para mim. 지옥 갈 때 가더라도 Falar, vou viver no meio do pecado porque já não tenho mais futuro. Então tem pessoas que pensam assim, mas não está errado pensar assim. 우리 죄보다도 하나님의 O amor do Senhor Deus é muito maior do que o nosso próprio pecado. 우리 죄를 영원히 O amor do Senhor Deus, ele pode lavar todo o nosso pecado e ainda sobra. Então, já que o Senhor, ele ama o homem, realmente ele não vai para o inferno. 배반하기 때문에 Mas por que o homem vai para o inferno? Por ele ter abandonado o Senhor Deus. O que é abandonar? É não ouvir a palavra do Senhor Deus. É negligenciar esse amor do Senhor até o final. É por isso que eles vão para o inferno. Então o Senhor Deus, que ele é rico em misericórdia através do seu grande amor que nos amou. 허물로 죽은 Então ele nos vivificou juntamente com Cristo. Então quer dizer que nós fomos salvos. Pela graça sois salvos. 하나님은 Então quer dizer que o Senhor Deus, ele deseja nos salvar. Nós que estávamos mortos por conta de pecados e ofensas. 멸망할 O 영혼을 Senhor desejava salvar o espírito que estava na perdição. 위해 하나님 Então porque o Senhor Deus, ele ama o pecador. Então se alguma pessoa mata o seu filho, realmente o pai olhando para aquele criminoso, aquele inimigo que matou o seu filho, ele vai dizer, eu o amo. Realmente não tem condição, ele está dizendo que ama. 자기 아들을 둘이나 죽인 그 원수를 Tá, até aqui um pastor que quando ele teve seus 2 filhos mortos, 시가 끌고 가는데 realmente no tempo da ditadura, então os soldados queriam matar aquele criminoso. Mas o que aquele pastor ele disse? Não, realmente deixem ele comigo. Então os policiais perguntaram, o que você vai fazer com ele? Ele falou, não, eu vou criar ele como meu filho. Então os policiais falaram, tá bom, então pode levar. E deixaram ele realmente criá-lo, aquele criminoso, como seu filho. 원자탄이라는 Então quer dizer que ele recebeu a misericórdia. 하나님의 Então o amor do Senhor Deus é dessa maneira. 그래 E é por isso que em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, 얼만큼 para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer que ele permitiu o seu Filho unigênito como formato do homem, aquele filho que não tinha pecado nenhum. Ele entrou no meio de rebanho deste mundo cheio do pecado. Então ele recebeu todo o castigo, a maldição que nós merecemos receber. Ele foi ferido, ele foi moído para que nós pudéssemos ser curados, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós não fôssemos julgados diante do Senhor Deus. Então para todo aquele que nele crê realmente não pereça, mas tenha vida eterna. 지옥 갈 죄인이 Então, o pecador, realmente que merecia ir ao inferno, não é porque ele derramou muitas lágrimas, não é por ele ter feito coisas boas, não é por ele ter feito algo grandioso diante do Senhor Deus que ele vai ganhar a vida eterna. 지옥 Então, ele é um pecador imundo que iria entrar lá nas profundezas da terra. Então, mas ele realmente ter recebido a salvação, quer dizer que ele está acreditado na graça do Senhor Deus. Lemos em 1 João, capítulo 4, versículo 9. Então, o amor do Senhor Deus se manifestou desta maneira. Ele enviou o seu Filho unigênito para nos salvar. O Senhor Deus, através do seu grande amor que amou a nós, se manifestou dessa maneira. Então, de qual maneira? Enviar o seu Filho unigênito, com o formato de homem, para se encarregar de todo o pecado, para que possa morrer, e assim, através de seu sacrifício, nós possamos ser salvos. Então, este é o amor do Senhor Deus. Assim como a palavra de João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos. Então, realmente não é um bom amigo. É um amigo muito ruim que quer te matar. Mas você vai e abandonou sua vida por conta daquele amigo. Vamos imaginar isso. Não existe nenhum amor maior do que este. O Filho unigênito do Senhor Deus, ele veio a este mundo para nos considerar como seus amigos eternos. Então, ele abandonou a sua vida por nós, morreu por nós. Então, este amor,
É um amor que nós não podemos recusar. É um amor 정말 surpreendente. 놀라운 사랑입니다. Assim como Romanos capítulo 5, versículo 8. 우리가 아직 죄인 됐을 Quando 때 nós ainda éramos pecadores, quando nós éramos inimigos do Senhor Deus, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor Deus, Ele não ama somente por palavras. O Senhor, Ele manifestou, Ele provou quanto Ele nos ama, através da morte de seu Filho, através da crucificação de seu Filho. Isso não é um amor surpreendente. Como podemos dizer na palavra de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange. As pessoas que receberam a salvação, agora eles estão realmente totalmente pegos pelo amor do Senhor. Quer dizer que realmente julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então não é uma pessoa normal, não é uma pessoa qualquer. Quer dizer que foi o Filho do Senhor Deus, alguém que era como Deus, que morreu por nós. Quer dizer que uma pessoa morreu por todos. É por isso que cada um de nós também está englobado aqui. Todos nós, cada um que ainda não tem recebido a salvação ainda, precisam saber que Cristo morreu por nós. Quando nós não conhecíamos o Senhor, antes mesmo de nós nascermos neste mundo, o Senhor ele já soube que nós nasceríamos como pecadores da descendência de Adão. O Senhor sabia que nós iríamos desobedecer ao Senhor Deus. Ele já soube que nós iríamos ser corruptos e viver no meio do pecado. Mas o Senhor Deus, Ele nos amou. Quando nós não conhecíamos a Deus, quando estávamos no meio do pecado, o Senhor Deus antecipadamente nos amou. O Senhor Deus, para nos salvar, Ele criou o seu plano. Por um homem ter pecado contra o Senhor Deus e todos eles se tornaram pecadores. O Senhor Deus, Ele planejou e permitiu para que um homem morresse por todos. É por isso que um morrer por todos, um ter morrido por conta de nossos pecados, quer dizer que Cristo ele morreu em nosso lugar. Então, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Então, realmente, quem é que vai morrer pelo ímpio? Quem é que vai morrer pelo pecador que fez toda a malignidade, já foi sentenciado com morte? Quem é que vai morrer por essa pessoa? Ninguém morre por essa pessoa. Então nós todos realmente éramos como condenados à morte, mas o Senhor ele nos salvou. É por isso que o amor do Senhor ele nos fortalece. E se olharmos em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 também, aparece a palavra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então lavou nossos pecados, nos libertou. O Senhor, Ele morreu por nós, através do seu grande amor. Ele lavou nosso sangue, lavou nossos pecados através do seu sangue. É amor de Deus isso. A origem do amor, da salvação está no amor do Senhor Deus. Está incondicional, perfeito, completo. Um amor tão grandioso. Somente tem este amor. Então quem é que pode receber a salvação sem ser por isso? Porque o salário do pecado é a morte. Então para nos salvar, então o Senhor, Ele salva aquele que ama. Então o Senhor Jesus, Ele veio para amar, para salvar os pecadores. Quer dizer que Ele veio para pagar o valor do pecado. Antigamente, se nós olharmos para o povo de Israel, quando eles pegavam dinheiro emprestado e não conseguiam pagar, eles eram vendidos como escravos. Então, o escravo ele precisa se sujeitar ao dono por completo.
até a sua morte. Mas para que ele possa ser liberto, ele precisa pagar essa dívida que ele tinha. Então, da mesma maneira, o salário do pecado é a morte. Quem realmente está endividado com o pecado precisa morrer. É por isso que o Senhor ele veio para acabar com nossos pecados, e nele não há pecado. Então, o Senhor Jesus, que não tem pecado, ele veio e se fez um pedaço de pecado por nós. Ele recebeu o julgamento por nós. Ele morreu na cruz por nós. Ele derramou todo o seu sangue precioso por nós. Quer dizer que ele pagou todo o valor deste pecado. Se olharmos em Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor do Senhor, ele foi derramado para dentro de nós. Então, o Senhor, para nos salvar, ele criou o seu plano. O Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, ele veio como formato de homem para este mundo, para morrer por nós, porque ele se encarregou de todos os nossos pecados. Ele derramou todo aquele seu sangue precioso por nós. Então, em Hebreus capítulo 12, versículo 9, então ele fez a eterna redenção através do seu sangue. E ele entrou e terminou toda a sua salvação por nós. Quer dizer que assim cumpriu toda a salvação que havia para se cumprir. Então, quer dizer que o Senhor ele manifestou todo o seu amor por nós. Quer dizer que ele fez todo o trabalho da salvação por nós. Então, este amor, o Senhor Espírito Santo nos faz compreender. Então, ele realmente plantou este amor para dentro do nosso coração. É por isso que em Hebreus nós falamos que nós conhecemos este amor que o Senhor ele amou a nós, e nós, por cremos nisso, agora nós estamos dentro do Senhor, porque nós cremos no amor do Senhor, porque o Senhor ele é amor. Então, o Senhor ele não somente amou a nós, mas amou o mundo todo. O Senhor Jesus não foi somente por mim, ele foi para o mundo todo. Então, todas as pessoas do mundo, eles estão indo para a perdição porque não conseguem conhecer esse amor, não creem nesse amor do Senhor. Então, através desse grande amor do Senhor nos amar, então, somente existe esse amor do Senhor Deus para conosco. Então, todos nós que estávamos mortos por conta de nossos pecados e delitos, fomos salvos por conta desse Senhor que retornou, veio a este mundo por nós. Quer dizer que o Senhor ele cumpriu toda a sua lei, todo o seu trabalho para nós. Isaías capítulo 44. Então, realmente, como se fosse uma nuvem, como se fosse uma névoa, foi dissipada os nossos pecados. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz. Quer dizer que nós estávamos como uma nuvem tão cheia, cobrindo tudo, tampando tudo, mas o Senhor ele acabou com isso. Agora o Senhor ele está dizendo, venha para mim. Então nós precisamos acreditar nessa verdade do Senhor. Se nossos pecados não fossem lavados, como é que um pecador como eu poderia ir para diante do Senhor? Eu vou para diante do Senhor porque eu realmente estou dependendo de um poder ou de uma habilidade minha? Não, realmente a nossa justiça é suja. É como trapos da imundícia, como aparece em Isaías. Adão e Eva, quando eles pecaram contra o Senhor Deus, eles fizeram as vestes, as saias de figueira, mas o Senhor ele disse que era o mesmo que eles estivessem nus. Não adiantava de nada. Mas se olharmos as pessoas de hoje em dia ainda, as pessoas que dizem que acreditam no Senhor Jesus, então eles falam sobre o Senhor Jesus, o sacrifício dele, mais a sua obra, mais a sua própria justiça. Se nós olharmos em Gálatas, realmente, se a nossa salvação é efetuada pela nossa própria justiça, então o Senhor Jesus Cristo morreu em vão. Então quer dizer que foi tudo em vão o Senhor Jesus Cristo ter morrido por nós. Então realmente eu preciso acabar com a minha própria justiça para que a justiça de Deus possa se tornar 100%. É por isso que Isaías
18, ele disse que nós agora precisamos ver realmente como está nós diante do Senhor. Realmente nós, como mesmo que sejamos realmente como a escarlata, o Senhor ele nos transformará branco como neve, branco como a lã. Então quer dizer que um pecado realmente tão escuro, tão sujo, o Senhor vai cobrir do seu sangue, lavar, para deixar de forma tão limpa, mais branca do que a neve, mais branca do que a lã. Então quer dizer que o Senhor ele se entregou como propiciação pelos nossos pecados. Ele deu esse sacrifício para nós. Um sacrifício eterno. Em Hebreus capítulo 10, versículo 14. Então, dando o sacrifício uma vez, o Senhor ele nos purificou. O Senhor ele nos limpou. Quer dizer que ele nos purificou para a eternidade. Isso não é algo surpreendente? Então como é que nós fazemos isso? Através do amor do Senhor. Então o Senhor, através daquele seu grande amor que teve misericórdia por nós, então ele nos vivificou junto com Cristo. Nós temos recebido a salvação. Quer dizer que o Espírito que estava morto, ele foi vivificado. E é por isso que em Hebreus, capítulo 10, versículo 17, ao ver da palavra do Senhor, então todos os nossos pecados que havemos cometido contra o Senhor ele diz que jamais se lembrará. Então o Senhor ele apagou todo o nosso pecado das suas memórias. Então, o Senhor ele já não se lembra mais dos nossos pecados. Então, mas eu vou ficar com medo por conta do meu pecado e eu não vou conseguir ir para diante do Senhor Deus? Realmente não existe motivo mais para isso. Porque Deus ele disse que não se lembra mais dos meus pecados. Então quem é que pode me condenar? Não tem como, não tem ninguém que possa me condenar. É por isso que nós dependemos somente da justiça do Senhor Deus. Nós vamos de forma firmes diante do Senhor Deus por isso. Então isso é um trabalho surpreendente. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12, realmente Cristo Jesus ele morreu por todos nós. Realmente nós agora somos mortos em Adão. Quer dizer que o Senhor agora ele nos vivificou para o Senhor. Então nós conseguimos uma vida em Cristo. E morremos para Adão. Então, quer que as pessoas saibam ou não, realmente todos nós já morremos para Adão. Quer dizer que o Senhor ele permitiu para que nós pudéssemos estar vivos, viver para o Senhor. Então agora nós precisamos ouvir essa palavra. Agora nós precisamos compreender essa graça, essa palavra do Senhor Deus. E então neste momento que nós somos vivificados. Andamos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Então, realmente, Adão, ele se fez o que? Uma alma viva. Então, quer dizer que o Senhor, ele fez o que? Um pó, do pó da terra, fez com que ele pudesse ser um ser vivente, porque soprou o fôlego da vida. Mas aquele espírito morreu. Mas o último Adão, o Senhor Jesus, ele se tornou o espírito vivificante. Já que acabou a vida de Adão, o Senhor ele veio para se tornar o último Adão, através do seu sacrifício na cruz. O Senhor ele se tornou o Espírito que nos salva. Então agora é o Espírito que é da ressurreição. É por isso que esse Espírito Santo, ele veio para nos fazer compreender dessa graça do Senhor Deus. Quando nós compreendemos essa graça do Senhor Deus, nós que éramos espíritos mortos para diante do Senhor, agora somos vivificados. É por isso que o Senhor Jesus ele se tornou um espírito que vivifica. Então isso é algo surpreendente. Vamos procurar a palavra de João, capítulo 5. João capítulo 5, versículo 24. E 25, vamos ler todos juntos. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. O Senhor agora está dizendo que quem crê na justiça do Senhor, quem crê na graça, é aquele que tem a vida eterna. Quer dizer que ele foi salvo, nasceu de novo,
recebeu a vida eterna, o morto vivificado, tudo tem o mesmo significado. Então agora nós já não estamos sobre a condenação. Nós agora passamos da morte para a vida. Quer dizer que nós fomos passados da morte para a vida. Quer dizer que da morte agora para diante dentro do Senhor Jesus. Nós passamos para dentro do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos fez passar dessa maneira. Então, isso acontece automaticamente, instantaneamente, quando nós recebemos a salvação. Então, em verdade vos digo, que realmente o tempo de ouvir a voz do Senhor chegará. Então, os mortos ouvirão a voz de Deus, e os que ouvirem viverão. Então, quando ouvirem o evangelho do Senhor. Então, porque como o Senhor já disse na palavra de João, o evangelho é o dom de Deus para salvar a todos os mortos. Quando nós ouvimos, quando nós cremos, então esse evangelho tem o poder de salvar a todas essas pessoas. Então, quer dizer que é o poder do Senhor Deus que permite para que as pessoas possam ganhar a vida eterna. Então isso não é compreensível através do nosso conhecimento, através do nosso poder, um talento nosso, um conhecimento nosso. Isso é um poder realmente misterioso do Senhor Deus, espiritual. Através do amor, através dessa graça do Senhor, nós recebemos a salvação. Se olharmos em João capítulo 11, Lázaro, que estava morto já há 4 dias no túmulo, ele já estava cheirando mal. Porque o túmulo dos judeus, eles abriam um buraco entre as paredes em uma gruta e depois colocavam a pedra para tampar. Ali dentro se torna realmente o túmulo. E o Senhor Jesus, quando passou já o 3º dia, no quarto disse, abra, tire a pedra. Então, mas realmente Marta disse, Senhora, já cheira mal, não vamos abrir. Mas o Senhor ele disse, abra. E eles abriram aquele túmulo. Então, com certeza de lá de dentro deve ter saído um cheiro, um odor muito fétido, ruim. Mas o Senhor ele disse, Lázaro, venha para fora. Então todas as pessoas começaram a falar, nossa, que teatro que Jesus está inventando ali. Mas Lázaro, que estava morto ali dentro, o seu cadáver estava todo enrolado em faixas. Então aquele Lázaro que estava morto, ele levantou do seu túmulo. Enquanto estava preso, atados, ele veio saindo, pulando. Então as pessoas que estavam lá devem ter se assustado. Então o Senhor ele disse, realmente soltai-o, deixai-o ir. Então Lázaro que estava morto, realmente que está ali, ele representa o morto espiritual. Então realmente se nós olharmos para Adão até hoje, realmente os 4.000 anos até o Senhor Jesus, realmente quer dizer que estavam todos mortos por conta de Adão, mas por ouvirem, abrirem o coração, ouvirem a palavra do Senhor, eles podem ser vivificados. Então o Senhor diz, Lázaro, venha para fora. Então se o Lázaro falar, Senhor, eu estou podre já, eu já não consigo sair. Mas o Senhor ele vai falar o quê? Pare de falar besteiras, venha para fora. Então o Senhor ele está dizendo para vir para fora. Então esta é a palavra de Deus. Então, já pagou o valor do pecado. E por que ele não está saindo? E então Lázaro, como ele foi vivificado, nossos espíritos que estavam mortos por conta de pecado, o Senhor ele fez com que pudessem ser vivificados. Se olharmos em Marcos, realmente o Senhor ele disse que o Senhor ele não é Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Então ele dizer que ele é o Deus dos vivos. Em verdade, é uma pessoa que não recebeu a salvação. Ele não pode chamar o Senhor Deus de Pai. Ele não depende do Senhor Deus. Deus não é pai dele. Ele é uma pessoa morta para Deus. Então o Senhor Deus, ele é o Pai dos vivos. O Senhor Deus, ele é o nosso Pai. É por isso que quando nós oramos, nós chamamos Deus Pai nosso, não é? Que está nos céus.
Vamos procurar a palavra de Romanos, capítulo 6. 로마서 6장 Romanos, capítulo 로마서 6, 6장 versículo 10 e 11. 11절 Romanos, capítulo 6, versículo 10 e 11, eu irei ler. 제가 읽겠습니다. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. 산자로 여길지어다. O Senhor Jesus, ele morreu por conta do pecado, 단번에 e por ele ter morrido uma única vez, ele nos salvou. 그의 살아심은 하나님에 대해서 살아났다. Quer dizer que tudo isso foi feito para nós. 우리 예수님이 죽음으로 죄에 Então, o Senhor, ele morreu para o pecado e ele agora foi vivificado por conta de nós. Então, como uma pessoa morreu por todas, por conta de uma pessoa, todas as pessoas morreram, e uma pessoa morreu por todas, que é o Senhor Jesus. Então, nesse momento que o Senhor Jesus ressuscitou, eu também ressuscitei. Então, quer dizer que agora está nessa ligação do Senhor ter morrido e ressuscitado, e eu ressuscitei junto com ele. É por isso que nós somos aqueles que estão mortos para o pecado. Nós agora somos vivos, somos considerados vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele se torna dessa maneira, esta é a lógica. Se olharmos em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus disse: então eu sou vivo. Então, antes eu estava morto. Então, mas agora eu estarei vivo para a eternidade. Então, o Senhor, antes ele era morto por conta da cruz, mas agora ele está vivo para todos os séculos. Essa palavra, ele se refere a nós. Então, quer dizer que o Senhor, ele morreu por conta dos nossos pecados, nossos delitos. Nós estávamos mortos também, mas agora fomos vivificados pela ressurreição do Senhor Jesus. Agora nós estamos vivos junto com Cristo. Nós agora vamos ter a vida eterna junto com o Senhor Jesus. Nós estaremos vivos para a eternidade. Nós também. Quando alguém fala uma palavra, ele fala alguma coisa que ele quer concordar em inglês, ele fala me too. Então eu também disse me too, eu também. Então quer dizer que realmente eu antes estava morto para o pecado, mas agora estou vivificado para o Senhor. Então eu antes era um espírito pecaminoso, mas agora estou vivo para o Senhor. Então você estar vivo quer dizer que você recebeu a salvação para a eternidade. Quer dizer que você nasceu de novo. Se olharmos Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4, realmente quem participou dessa graça, aquele que está vivo, realmente é bem-aventurado. Então é melhor um cachorro vivo do que um leão morto. Então, o leão ele pode ser muito bonito, o rei dos animais, mas se ele está morto, de nada adianta. Entre os animais é melhor ter um cachorro vivo, um cão vivo do que um leão morto. Então, mesmo que uma pessoa ela se diga o rei deste mundo, que domina sobre várias coisas, ser o presidente, mas ele é o quê? Ele é somente um leão morto, de nada adianta. Ao ver dos homens deste mundo, nós parecemos que não temos nada, mas nós somos vivos. Nós somos participantes dentre os vivos. Então quer dizer que nós estamos dentro desse rebanho dos vivos. Então nós estamos participando dentre os vivos junto do Senhor. Então nós estamos dentro da igreja, quer dizer que nós estamos dentre os vivos. Então agora a vivência do vivo é diferente da do morto. Agora o vivo ele precisa viver como um vivo. Se olharmos agora Romanos capítulo 6, versículo 4, eu irei ler. Romanos capítulo 6, versículo 4. Vamos ler todos juntos essa palavra. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, ainda andemos nós também em novidade de vida.
새 생명 가운데 행하게 하려 합니다. 예수님이 요단강에서 Então, João Batista, quando ele realmente batizou o Senhor Jesus saiu, entrou na água e saiu da água do Rio Jordão. Está mostrando a morte do Senhor Jesus, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus. Então, nós morremos e ressuscitamos junto com Cristo. É esse amor que nós temos diante do Senhor. Realmente agora nós estamos testificando, nós estamos realmente testemunhando diante do Senhor. É por isso que nós somos batizados pelo Senhor. Quer dizer que nós agora fomos sepultados junto com Cristo. Quer dizer que nós agora fomos vivificados junto com o Senhor. Então, o Senhor, Ele nos vivificou dentro de Cristo. Então agora Ele nos fez para agora agirmos, estamos operando dentro de uma vida viva. Então agora nós estamos operando em uma nova vida. Nós estamos vivos diante do Senhor. Nós olhamos a palavra de Romanos, capítulo 6, versículo 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Agora uma pessoa que está viva. Antes ele usava o seu corpo para pecar, mas agora ele precisa agir como um vivo. Ele precisa entregar para o Senhor. Precisa entregar esse corpo como instrumento vivo para diante do Senhor Deus. Representa este corpo que nós temos. Esse corpo é o instrumento da justiça para servir ao Senhor Deus. Então agora já não é do pecado. É utilizado para servir ao Senhor. Para utilizar para a vontade do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos trocar essa palavra. 2 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 14. Versículo 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Vamos ler todos juntos. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o Senhor, Ele morreu por nós. Então, agora nós todos fomos vivificados pelo Senhor. Nós antes estávamos mortos, mas agora, pelo poder do Senhor Deus, agora estamos vivos. Agora, para que jamais vivamos por nós mesmos. Nós que estávamos mortos, agora estamos vivendo para o Senhor. Então, agora os vivos, como é que eles devem viver diante do Senhor? Agora, jamais viver por si mesmo. Então, agora ele vive pelo Senhor. Ele vive pelo Senhor que morreu e ressuscitou por nós. É lógico que deve ser feito assim. Então, realmente, nós não podemos vir como os mortos se estamos vivos, não é? Então, realmente, não existe nenhuma pessoa que viva para si. Não há nenhuma pessoa que morra para si. Então, realmente, viver ou morrer, nós precisamos ser pelo Senhor. Nós somos do Senhor. Então, realmente, nós todos, realmente não existe nenhuma pessoa que viva ou morra para si, não é mesmo? Mas se vocês falarem, mas não é, eu morro por mim mesmo, eu vou sofrer por mim mesmo, eu vou me esforçar por mim. Isso é uma pessoa viva? Não é. Se você está participando dentre os vivos, você não pode viver como morto, você precisa viver como vivo. Então, agora jamais vivendo por si mesmo. Agora é vivendo para o objetivo da graça do Senhor. Então, agora jamais viver pela sua própria vontade. Agora é viver pelo Senhor. É por isso que agora viver é pelo Senhor, morrer é pelo Senhor. Então, viver ou morrer, nós somos do Senhor. Então, o Senhor, Ele nos comprou com preço. E agora nós já não somos nossos. Nós somos comprados com bom preço. É por isso que nós precisamos dar o nosso corpo para a glória do Senhor Deus. Então, viver ou morrer,
Sou do Senhor. Então tem esse cântico, não é? Então, da mesma maneira. Então a vivência do vivo é totalmente diferente agora no momento. Se olharmos em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo disse: eu partir ou estar vivo, agora eu sou do Senhor, eu vou me esforçar pelo Senhor. Então, viver ou morrer. Então, agora eu não vivo para me estar feliz por mim mesmo. Agora eu me esforço pelo Senhor. Então, Enoque não morreu. Ele foi vivo para diante do Senhor Deus. Então, antes de ele subir aos céus, ele foi realmente considerado aquele que agradou a Deus. Então, quer dizer que agora ele recebeu o testemunho de que agradou a Deus, de que agradar a Deus. Então, o que quer que nós façamos, nós precisamos agradar a Deus. Então, isso é a vivência da pessoa que está viva. Então, não podemos falar somente por palavras que estamos vivos. Então, tudo para a grande vontade, glória do Senhor Deus, como uma pessoa viva, verdadeira. Nós precisamos viver dessa maneira. Filipenses capítulo 1, versículo 20. O apóstolo Paulo disse: para realmente a esperança eterna que eu tenho diante do Senhor. Eu tenho realmente essa esperança diante do Senhor. Então, viver ou morrer, eu desejo que Cristo seja exaltado dentro da minha vida. Então quer dizer que agora eu pelo Senhor. Então, para que o Senhor, somente Ele seja exaltado. Então, isso que eu desejo, que o Senhor Ele seja exaltado. Então, viver é pelo Senhor, morrer é pelo Senhor. Então, isso é o benéfico para o Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo disse que agora eu sou uma pessoa que realmente se parece com Cristo. Então, nós também precisamos nos parecer com Ele. Então, agora nós não podemos realmente viver do jeito que nós pretendemos. Nós precisamos viver como vivos, não como mortos. Então, vamos procurar 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11. Versículo 11 e 12, vamos ler todos juntos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então, quer dizer que agora nós, que estávamos mortos, então nós agora estamos nos sacrificando diante do Senhor Deus. Agora, o Senhor, Ele morreu por nós, Ele nos vivificou. Agora existe um trabalho que nós devemos fazer pelo Senhor. Agora eu preciso viver pelo Senhor, eu preciso morrer pelo Senhor. Agora esse é o trabalho diante do Senhor Deus. Então realmente quando uma semente ela morre, ela pode dar frutos diante do Senhor, muitas sementes. Então nós estávamos mortos pelo Senhor, mas agora nós somos vivificados pelo Senhor. Então agora nós todos precisamos viver pelo Senhor. Então agora é o sacrifício próprio que Ele faz diante do Senhor. Então a vida do Senhor que se manifesta em nós. Como é que deve ser manifestado esse poder do Senhor? Então, eu como o Senhor, quando eu morrer, eu preciso trazer à vida muitos espíritos. Eu preciso dar muitos frutos. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele estava fazendo o seu trabalho de testemunhar, testificar esse evangelho do Senhor, ele disse: por nada considero a minha vida por preciosa. Então, quer dizer que ele morre pelo Senhor, quer dizer que ele se sacrifica pelo Senhor. Meu tempo, minha liberdade, meus bens, se necessário, até a minha felicidade, a minha vida. Ela pode ser sacrificada. Isso traz à vida muitos outros espíritos. E é por isso que nós todos somos aqueles que precisamos fazer o trabalho de vivificar os mortos. Então, realmente, o Senhor, Ele vivifica a quem quer. Então, realmente, nós também vivificamos.
fazemos esse trabalho, nós vivificamos os mortos como Deus vivificou. Nós fazemos com que muitos espíritos mortos eles possam ser vivificados. Esse é o trabalho que nós podemos fazer. E é por isso que nós vivemos pregando o Evangelho para que muitos outros espíritos possam receber a salvação. Esse é o trabalho que nós vivos precisamos fazer. Falamos em Gálatas capítulo 5, versículo 25. Nós podemos ver as pessoas que são de Cristo são aqueles que realmente crucificaram os seus desejos e as vontades na cruz. Então, as pessoas que são de Cristo, Gálatas capítulo 5, versículo 20, eu fui crucificado junto com Cristo. Agora não sou mais eu quem vivo, agora Cristo vive em mim. Tá, agora realmente o Senhor Jesus, Ele morreu por nós na cruz, para acabar com nossos pecados, mas também para que eu morresse com Cristo. Eu fui sepultado com Cristo. A minha vida acabou. Quem vive agora dentro de mim? Cristo vive em mim. Tá, agora, realmente eu sou uma pessoa que abandonou a sua carne. Agora eu sou uma pessoa que vive dentro dessa lei, dentro dessa vontade do Senhor. Tá, agora esse Senhor, Ele se tornou o dono da minha vida. Ele se tornou o dono da minha vida. Então isso é algo lógico, não é mesmo? Então se nós recebemos a salvação conforme a Bíblia, uma pessoa que recebeu a salvação precisa viver conforme a Bíblia. Precisa viver como um vivo. E agora? A nossa vida, realmente o Senhor, Ele se tornou o dono da nossa vida. Como em 1 Pedro. Realmente o Senhor, Ele precisa se tornar o dono dentro da minha vida. Então quem controla, quem decide a minha vida, não sou eu, é Cristo. Então o Senhor se tornou a minha cabeça. O Senhor é a minha vida. O Senhor é o meu todo. Tá, a minha carne, o meu espírito, todas as minhas coisas são do Senhor. Que faça conforme a vontade do Senhor. Viver ou morrer é pelo Senhor. Então isso não é algo lógico que deveria ser feito? Como 1 João capítulo 1, versículo 6, aquele que deseja permanecer no Senhor, ele permanecerá no Senhor. Então aquele que realmente tem no seu coração, eu vou permanecer no Senhor, então ele consegue fazer a mesma obra que o Senhor. Porque quem habita em nós é o Senhor. Então conforme a vontade, o agradar do Senhor, nós o faremos. Porque nós estamos dentro do Senhor e o Senhor está dentro de mim. Então o que realmente o Senhor deseja fazer precisa se tornar o meu desejo. Porque o Senhor, Ele permite que isso aconteça. Não, isso é algo lógico. Então, antes nós estávamos seguindo o príncipe da potestade do ar. Mas agora não é mais assim. Agora nós estamos dentro do poder que opera em nós. Cristo está em nós. Agora o Senhor, Ele opera em nós. Agora nós vivemos por este poder do Senhor. Agora o Espírito Santo, Ele nos faz viver pelo Senhor. É por isso que em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, realmente nós precisamos seguir o Espírito Santo, viver conforme o Espírito Santo, para que nós não façamos os desejos da carne, mas que sim, que possamos viver pelo Senhor. Agora como um vivo, como em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2, agora o restante da nossa carne, o restante da nossa vida possamos viver seguindo a vontade do Senhor, e não fazendo a vontade da nossa carne, é viver o restante da nossa vida pelo Senhor. Então agora as pessoas que receberam a salvação não têm o desejo neste mundo, têm o desejo lá nos céus. Como em 1 Pedro, capítulo 1, realmente nós todos agora somos vivificados dentro de Cristo Jesus. Então nós agora não nos apodrecemos, nós não somos mais corruptíveis, nós agora somos limpos, puros para sermos levados aos céus. Então nós temos sido salvos para que o Senhor Ele pudesse nos dar a esperança eterna. Então o Senhor agora, Ele nos preparou o reino, a herança que não se corrompe, a herança que não se perde, a herança que é eterna para nós. Se olharmos Davi também, versículo 49.
Então realmente não adianta neste mundo eu ficar juntando riquezas. Então o que eu vou desejar diante do Senhor? Realmente os meus desejos estão aonde? Estão no Senhor. Davi, ele é um grande rei também, mas ele soube muito bem que neste mundo não havia nenhuma esperança. Então agora eu falar, Senhor, as minhas esperanças estão no Senhor. Então agora as pessoas deste mundo realmente ficarem pensando, como é que eu vou viver bem, como é que eu vou comer bem, o que eu vou vestir, o que eu vou comprar. Realmente as coisas deste mundo que são tão incertas, que são como a névoa que vão se dissipar. Os homens, eles têm a cobiça lá nos céus. É tão engraçado. Então, realmente as pessoas, realmente nós precisamos ter a esperança junto de Deus. E a esperança, é uma esperança que não é visível, é uma esperança dos céus, uma esperança espiritual, uma esperança que busca as coisas invisíveis. Porque as coisas visíveis são temporárias, as coisas invisíveis são para a eternidade. As coisas visíveis, eles logo se dissiparão. Como é Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 3. Versículo 1 também. Realmente agora, veja, realmente o novo céu e a nova terra estão preparados. Porque o céu e a terra agora já se passaram. O Senhor ele preparou o novo céu e a nova terra e mostrou para o apóstolo João. Então agora nós olhamos para aquilo, nós estamos preparando, nós estamos esperando por aquele novo céu e nova terra. Então agora nós não seguimos as coisas visíveis deste mundo, agora nós seguimos as coisas invisíveis. Nós estamos vivendo para o reino eterno dos céus. Agora nós estamos desejando o reino do Senhor Deus, nós estamos olhando para aquele céu e aquela terra. Então agora todos os dias nós nos preparamos para isso. Aquele que realmente murmura contra o Senhor é como se fosse uma águia que bate as asas e está voando para cima. Então agora nós, como águias, olhando para o Senhor, precisamos bater as asas e voar para o alto. Então para aquele lugar tão alto, todos os dias eu irei. Então aquele que deseja o Senhor, suba, suba. Como se fosse as águias. Realmente nosso coração precisa ir subindo somente para em direção ao Senhor, ao seu reino. Cada momento mais as coisas do mundo vão se parecendo pequenas, minúsculas. Quando o Senhor ele olha para este mundo de forma minúscula, o nosso coração também precisa crescer para o Senhor, mas precisa ficar minúsculo para as coisas deste mundo. Realmente são coisas tão minúsculas, tão desnecessárias deste mundo. Realmente vocês desejam as coisas deste mundo? Então, aquele lugar tão brilhoso que está ali, logo no reino dos céus. Está tão longe de mim. É tão longe? Não, preciso trocar esse cântico. Então falar realmente, está tão brilhoso para os meus olhos. Então logo nós estaremos por lá. Logo nós estaremos junto com o Senhor ali, para a eternidade. Esta é a nossa esperança. Para esta esperança, nós recebemos a salvação. Não deixem a esperança neste mundo. Logo o Senhor lhe virá. Então, aquele que está dormindo, tu que dormes, levanta dentre os mortos. Então, Cristo te iluminará. Como em Efésios capítulo 5. Realmente ele disse para os mortos, para aquele que está dormindo entre os mortos, para levantar, para acordar. O Senhor ele está dizendo que aquele que está vivo, ele pode estar dormindo entre os mortos. Ele está vivo, mas ele está dormindo com as coisas deste mundo, sonhando as coisas deste mundo, perdido nos sonhos deste mundo. Então ele está perdendo todo o coração dele para as coisas deste mundo, perdido. Não pode ser assim. Então agora, tu que dormes, levanta dentre os mortos. O Cristo te iluminará. A luz da manhã agora está ali, diante do seu rosto. Você vai continuar dormindo? A gente agora precisa acordar. Precisa acordar desse sonho. Então precisa levantar logo. Então uma pessoa que dorme não lembra nem aonde ele está. O cristão não sabe aonde ele está neste mundo perdido. Então o cristão ele precisa estar no lugar onde ele merece. Que é o quê? Junto do Senhor, fazendo o trabalho do Senhor. Quem dorme não sabe que horas são. Quando realmente chega o tempo de acordar, então ele precisa acordar. Realmente o Senhor está dizendo, já está muito próximo. Como em João capítulo 3. Realmente está tão próximo do tempo do Senhor.
Então uma pessoa que está dormindo, ele precisa acordar. Porque quem está acordado, ele sabe muito bem o que ele tem que fazer. Ele sabe o trabalho dele. Ele acorda, ele fica ocupado, se esforça. Então, mas agora, somente pela manhã eu acordo cedo. Eu falo, nossa, hoje é domingo, hoje eu preciso pregar. Eu preparei durante uma semana, mas eu vou e olho, preparo novamente a palavra. Até eu vir para cá, para o salão de culto, eu vou orando. Então, uma pessoa que está acordada, ele precisa realmente se esforçar, precisa trabalhar por isso. Quem está dormindo, ele pode estar dormindo no meio dos mortos e não sabe. Agora ele precisa estar acordado. Então, uma pessoa que está vivo, que foi vivificado, ele vai dormir no meio do cemitério? Vai dormir no meio dos mortos? Precisa levantar rapidamente de lá. Como um vivo. E agora quem está vivo, agora ele precisa viver como um salvo. Agora o Senhor Deus, ele irá nos ajudar para isso. E é por isso que o vivo e o morto. Então existem dois tipos diante do Senhor. Mas agora o Senhor já nos vivificou, agora nós somos vivos. Então nós precisamos vir o restante das nossas vidas para o Senhor. Agora nós somos aqueles que estão vivos diante do Senhor, o Senhor ele irá nos diferenciar. Então enquanto nós estamos vivendo neste mundo, nós precisamos ser diferenciados. Então agora o Senhor, ele disse para nós, saímos dentre os mortos, agora nós precisamos estar diferenciados. Então agora uma pessoa que está viva não pode viver igual as pessoas do morto. O zumbi, já viram zumbi nos filmes? Quando isso aparece na televisão eu me assusto e troco de canal. Então, mas é bem horripilante. Tô olhando uma coisa daquelas. As pessoas que não receberam a salvação vão ser iguais zumbis. Não é tão triste? Uma pessoa que não recebeu a salvação, me desculpe. Precisa viver rápido. Então nós somos vivos. E como vivos, como filhos de Deus, como pessoas que iremos entrar no reino do Senhor Deus, como pessoas que logo se encontrará com o Senhor, precisamos viver. Vamos orar. Senhor Deus Pai, santo e misericordioso que nos ama. Antes nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, no meio dos delitos. Mas o Senhor teve misericórdia de nós, e através do seu sangue precioso derramado por nós. O Senhor nos fez com que nós pudéssemos ser salvos, através do seu Espírito, através do seu Filho Jesus Cristo. E nós agradecemos por termos sido considerados seus filhos. Agora não somos mortos, nós somos vivos diante do Senhor Deus. Agora, restantes das nossas vidas, que nós possamos viver pelo Senhor, de forma adequada, que nós possamos ser conduzidos pelo Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir. Que se alguém ainda não está vivo para o Senhor, que possa compreender a sua graça, possa receber a salvação. Que nós todos possamos participar desse trabalho vivo do Senhor, como pessoas vivas. Que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa nos preparar nesse último tempo. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.